Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, que Jesus nos abençoe e nos envolva agora e sempre, assim como o amor de Maria nos permita a caminhada com toda esperança e fé. Nós vamos procurando agora, neste momento, fazer a nossa harmonização, buscando manter distante de nós os pensamentos do dia a dia. Procuremos assim fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, afastar de nós as preocupações do dia a dia. E assim, mentalizando uma luz que vem do alto. Essa luz nos envolve. E com essa luz, nós vamos sentindo a presença do nosso mentor amigo, a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo que caminha conosco por tanto amor que ele tem por nós. Em virtude deste amor, nós nos sentimos acalentados, seguros, amparados, e nós também buscamos o amor de Maria, a querida mãezinha de Jesus. Maria, que nos recebe em seus braços, nos envolve com seu manto luminoso, nos acalma, serena, ampara, protege. Nós agradecemos a Maria todo o seu amor maternal, toda a sua bondade, toda a sua amparo e sua proteção. E Maria, bondosa como é, nos acompanha até diante de Jesus. Jesus, que é o exemplo de amor, de caridade, de bondade. Jesus, que é o exemplo de perdão. Jesus, que é o exemplo de vida plena, de fé, de esperança. Jesus, que com o seu Evangelho nos permitiu conhecer o Consolador, nos permitiu conhecer Deus como Pai. E nós agradecemos o Evangelho de Jesus, agradecemos o seu exemplo. E com a bondade e o amor de Jesus, nos achegamos até Deus, o nosso Pai, a quem nós agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos, pelo encarne atual, por todas as provas e aprendizados. Agradecemos o riso e o choro. E assim, nós buscamos nos ligar ao amor de Deus, ao amor do Pai, com a prece que Jesus nos ensinou, onde dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra quanto nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair ante as tentações, mas livra-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Novamente, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa noite a todos. Que a paz e as bênçãos do Mestre nos acompanhem em mais essa noite de reflexão. Muito bom podemos nos reencontrar. Muito bom podemos estar juntos novamente. Semana passada, em virtude de problemas trabalhistas, não pudemos nos reencontrar, mas hoje estamos aqui. E hoje nós vamos refletir sobre uma coisa que muitas vezes ouvimos as pessoas dizendo, que é o termo reforma íntima. Já ouvimos algumas vezes as pessoas falarem em reforma íntima, em reformulação íntima. Né? Mas afinal, o que é essa tal dessa reforma íntima?
Algumas pessoas até dizem que é um processo muito difícil, é um processo até dolorido. Já ouvi pessoas dizendo, mas afinal, o que seria isso? Essa tal dessa reformulação interior, né? Vamos tentar meditar sobre isso e a importância disso à luz do Evangelho, à luz da vivência cristã. Primeiramente, reforma íntima tem a ver com uma autotransformação do eu, uma modificação do eu. Então, a primeira coisa, quando nós pensamos em reforma íntima, é pensar que essa reforma, essa mudança, essa transformação, ela acontece interiormente, dentro de nós. E ela acontece voltada para que o nosso eu se torne melhor, se torne mais evoluído. Esse eu ele possa buscar viver de uma forma melhor, de uma forma mais evoluída. De uma forma o quê? De uma forma, inclusive, mais feliz. Quando nós pensamos em reforma íntima, nós não fazemos reforma íntima para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, mas nós fazemos reforma íntima para que nós possamos viver de uma forma mais condizente com um modelo que possa ser verdadeiramente um modelo a ser seguido de forma a nos permitir a evolução. Esse modelo, como diz o Livro dos Espíritos, é Jesus. Nós precisamos entender que o processo de reforma íntima, ele não é ensinado. O processo de reforma íntima é um processo em que o indivíduo promove mudanças em si mesmo através de uma autopercepção daquilo que ele é. Se nós olharmos dentro do nosso dia a dia, nós desenvolvemos diversos papéis. Há momentos em que somos pai ou mãe, há momentos em que somos esposo ou esposa, há momentos em que somos empregado ou patrão, há momentos em que somos motorista ou somos passageiros, há momentos em que são diversos os papéis que exercemos dentro do mundo. Para cada papel que exercemos, nós temos praticamente uma máscara que usamos. Mas há uma essência dentro de nós que ela é única. Se algo que nos caracteriza é a raiva, essa essência da raiva, se algo que nos caracteriza dentro de nós é a raiva, essa essência da raiva ela não muda. E essa essência ela acaba acontecendo durante os mais diversos papéis. Então, a reforma íntima ela acaba nos auxiliando de forma a conseguirmos modificar internamente os nossos sentimentos, de forma a quando nós vamos exercer os nossos diversos papéis, exercermos de uma forma a termos sentimentos positivos e produtivos a ofertar às diversas pessoas com quem convivemos. Mas afinal, o que é reforma íntima? Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento da nossa intimidade espiritual. E a partir desse autoconhecimento, existe uma remodelação progressiva, com base na vivência do Evangelho, dos nossos sentimentos de vida. Com isso, é uma transformação do nosso homem velho. Daquele homem velho cheio de mania, daquele homem velho cheio de cacuetes, daquele homem velho cheio de trejeitos, carregado de tendências e erros seculares.
em um homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre Jesus dentro e fora de si. E aí nós nos perguntamos, mas por que fazer reforma íntima, afinal? Por que buscar essa remodelação de um homem velho para um homem novo? Por que buscar essa remodelação com base na vivência do Evangelho? Primeiro, para nos libertarmos das imperfeições que nos acompanham. Imperfeições que muitas vezes nos incomodam. Inclusive imperfeições que muitas vezes nós até falamos assim, bom, eu preciso melhorar, preciso ser mais paciente, preciso ter mais compreensão, mas eu ainda não consigo. Eu não posso ser assim. Cada vez que eu sinto raiva, eu sinto dor no meu estômago, mas eu ainda não consigo. Essa tristeza que me acompanha me faz muito mal. Preciso mudar isso. Essa melancolia não me deixa dormir. Essa ansiedade me faz acordar no meio da noite. Então, fazer a reforma íntima é um meio de nos libertarmos das nossas imperfeições. É um meio de fazermos objetivamente um processo de melhoramento dentro de nós. É um meio de nos conduzirmos à evolução sentimental do nosso espírito. Ou seja, quando nós fazemos reforma íntima, nós estamos buscando a nossa felicidade. Não estamos falando daquela felicidade completa, eterna, mas sim daquela felicidade que nos é possível ter, como diz a resposta da pergunta 921 do Livro dos Espíritos. Para que a reforma íntima? A reforma íntima é para transformar o homem. E a partir daquele momento em que o homem se transforma, a humanidade também se transformar. O homem melhor faz com que a humanidade também se melhore. E a partir do momento em que o homem está melhor, ele passa a testemunhar o evangelho de amor. E é claro, homens melhores testemunhando o evangelho de amor auxiliam a espiritualidade na progressão do planeta. É onde esse planeta vai cada vez mais entrando no processo da regeneração. Todo o processo de modificação do planeta de provas e expiações para o planeta de regeneração conta com a nossa melhoria contínua. E essa melhoria contínua se dá com o nosso processo de reforma íntima. Aonde fazer reforma íntima? Nós poderíamos dizer, olha, a reforma íntima nós fazemos nos outros. Mas não. Reforma íntima nós fazemos em nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos das nossas existências. Me lembro de uma pessoa que uma vez me disse, eu estou aqui porque a minha nora se tornou uma pessoa tão melhor que eu gostaria de saber como foi que isso aconteceu. Então aquela melhoria que ele viu na outra pessoa chamou a atenção dele e o incentivou a conhecer o processo de reforma íntima. E a reforma íntima ela acaba chamando a atenção de colegas de trabalho, de familiares, de amigos e até mesmo de inimigos. Onde o inimigo muitas vezes para e pensa, bom, já não é a mesma pessoa.
não tem o que fazer contra ele. Então a reforma íntima, ela é algo para ser feito dentro de nós, conosco, não contra o outro, não é para o outro, é para nós. Quando fazer a reforma íntima? É fácil dizer, já estamos atrasados. A reforma íntima, baseada no Evangelho de Jesus, é agora, é já. Não há o que esperar. Peguemos o Evangelho de Jesus e, caso seja possível, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo baseado nas questões morais do Evangelho. E ali nós teremos uma fonte muito rica de reflexão para mudanças, de ensinamentos que nos possibilitarão entender como ser diferente, como fazer diferente, como agir diferente. Precisamos pensar que a reforma íntima ela acontece com o apoio de todo o plano espiritual. A reforma íntima, é claro, ela vai exigir uma disciplina, uma atenção aos nossos sentimentos. Nós vamos ter que prestar atenção ao que estamos sentindo, para perceber que aquilo que nós sentimos nos leva a condutas que muitas vezes até não queremos. Muitas vezes a violência nasce da raiva, do ódio. O sentimento leva a uma conduta negativa. E aí nós precisamos começar a entender que temos o apoio do plano espiritual para vencer as naturais dificuldades e transpormos as nossas barreiras e limitações. Precisamos entender que nós somos responsáveis para superar as dificuldades, para vencer as situações. Se pensarmos somente na culpa, que somos culpados por sermos assim, nós não conseguimos superar aquilo que desejamos. Na culpa, nós nos mantemos no lugar onde estamos e não conseguimos nos elevar. Na responsabilidade, entendemos que é possível a melhora. Para fazer reforma íntima, vale a pena não sentir mágoa, culpa ou ressentimento, mas entender que somos imperfeitos e que podemos nos melhorar. Para fazer reforma íntima, vale a pena desejar e não tornar obrigação ou mera escolha a melhoria. Para fazer reforma íntima, vale a pena não sofrer, entendendo o nosso estágio atual. Através daquilo que nós vamos convivendo com o próximo, nós vamos percebendo quem nós realmente somos. Conhecer a quem nós somos, como nós agimos, fazer uma análise detalhada de nós mesmos, estar atento àquilo que fazemos no nosso dia a dia. Como a resposta da pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 919. Ao deitar, fazer uma análise do nosso dia, ver se não prejudicamos a ninguém, se não fizemos o mal, se não deixamos de fazer o bem. Meditar ali se nós fizemos tudo aquilo que podíamos. Precisamos entender que a cada dia que passa, nós temos a possibilidade de sempre fazer as coisas de uma forma diferente e de uma forma muito mais evoluída. As sombras que nos habitam, elas desejam a luz. As sombras que nos habitam desejam a luz.
Sofrimento é uma escolha. O que acontece conosco é o desafio. Então, sentir por nós dó não é a resposta. Mas sentir por nós o desafio da superação é algo importante dentro do nosso processo de evolução. Precisamos entender que a água que passa debaixo da ponte, nem a ponte, nem a água serão as mesmas depois daquilo. Portanto, em cada situação que nós vivenciamos, nem nós, nem a situação serão as mesmas. Assim, o processo de reforma íntima é um processo pelo qual nós somos chamados para a evolução. Olhemos dentro da nossa caminhada como temos reagido, como temos sentido, como temos olhado para nós mesmos. É um exercício pequeno, frente a um fato. Como nos sentimos e qual nossa proposta de evolução proposta evangélica de evolução para modificar esse sentimento que nos acompanha. E assim, aos poucos, poderemos fazer a nossa reforma íntima. Que possamos pensar nessa semana no quanto nos é permitido caminhar evolutivamente na construção da nossa felicidade. O quanto nós temos apoio do plano espiritual e o quanto nos cabe fazer por nós mesmos e pelo outro. Como disse Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Procurando nos recolher novamente, fechando os nossos olhos, nós vamos agora vibrar em ondas de amor pelo nosso planeta Terra. Por todos os lugares onde houver dor, tristeza, fome, guerra, onde houver choro e ranger de dentes. Vamos vibrar pelo nosso país. Vamos vibrar pelos nossos governantes. Vamos vibrar pela nossa cidade, seja ela qual for. Vamos vibrar pelas pessoas doentes em hospitais e onde houver um leito de dor. Os velhinhos em asilos ou no cantinho das casas. As crianças em abrigos, creches, orfanatos ou sozinhas nas ruas. Os jovens em evolução ou muitas vezes em rebeldia. Os jovens muitas vezes buscando o amparo, o apoio. Vamos vibrar por aqueles que lutam contra os vícios, sejam eles vícios físicos ou morais. Vamos vibrar por aqueles que estão encarcerados em prisões penitenciárias ou no orgulho e no egoísmo. Vamos vibrar por todos aqueles que são nossos amigos, por aqueles que se sentem nossos inimigos. Vamos vibrar por aqueles que necessitam de algo, seja algo físico, material ou mental. Aqueles que precisam de um prato de comida, aqueles que precisam de um cobertor, de um teto, de uma roupa, aqueles que precisam de uma palavra, de um ombro amigo, de um consolo, aqueles que precisam de Jesus. Vamos vibrar por todos aqueles que partiram, aqueles que desencarnaram, aonde quer que estejam. Vamos pedir licença e vibrar por nós, ainda tão pequeninos e necessitados, convidando Jesus agora para adentrar a nossa casa. Jesus vai entrando pela porta de entrada, percorrendo cômodo a cômodo, deixando tudo limpo, harmonizado, iluminado, bendito. Nossos familiares e todos aqueles que estiverem em nosso lar vão sendo abençoados. Vibremos agora para que nós possamos ser continuadores
de todos os sentimentos deixados por Jesus em nosso lar. E assim, vamos pedindo que uma vibração especial seja deixada à disposição para ser utilizado onde mais se fizer necessário. Com muita gratidão, nós pedimos licença para encerrar, dando graças a Deus e graças a Maria de Nazaré. Que assim seja. Graças a Deus e a Maria. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite, muitas bênçãos, muita paz, muita luz. Uma semana maravilhosa, que possam receber todo o carinho, todo o meu abraço, todo o meu amor. Fiquem com Deus e até semana que vem. Muito obrigado.